eu tinha ele como pai. E até era difícil acreditar, entendeu? Que aquilo era por maldade. Às vezes eu me confundi, eu falei, nossa, será que estão querendo fazer carinho em mim como uma filha ou será que é só por maldade mesmo, como a... A violência dentro de casa ou dentro da família ocorre em mais de 70% dos casos. Vocês devem ter dados mais atualizados, mas pelo que eu conheço, mais de 70% dos casos, destes, 50% mais ou menos seriam os pais, e depois os padrastos, tios, primos, avós, etc. Dificilmente, quando nós éramos pequenos, a nossa mãe dizia assim, não dê atenção a estranhos, não aceite carona, não aceite balinha de estranhos. Hoje isso é terrivelmente pior, porque a criança é violentada e abusada por aquele que ela mais ama. E isso é muito complicado, porque como que a gente vai tirar dela aquela pessoa que ela mais ama? Então não é simplesmente tirar o abusador e pôr na cadeia. É muito complexo, nós temos que pensar que esse abusador normalmente é o mantenedor da casa. E normalmente também ameaça essa criança ou a mãe dessa criança, por isso muitas vezes a mãe é conivente. A violência e a exploração sexual infanto-juvenil é um tema tão delicado que as pessoas evitam até tocar no assunto, e isso dificulta muito o seu combate. Se minha mãe tivesse acreditado em mim, isso não teria acontecido. Que lembranças elas guardam da infância? Que pesadelos preencheram suas noites? De madrugada, eu às vezes dormindo, mesma coisa, eu acordava, ele estava assim do lado da minha cama, entendeu? Às vezes queria que eu visse filme pornô. Eu estava com vontade de gritar, eu não podia. Por que você não podia? Porque ele tampou minha boca. E ele é muito forte, eu não tinha. Definir violência sexual contra a criança e o adolescente como qualquer ato ou contato de ordem sexual que ela não consente, não entende, não está preparada psicologicamente nem fisicamente. Se analisarmos, na violência sexual vem contida outras formas de violência, que é a violência física e a violência psicológica. Certamente esse tipo de crime é o que mais traz prejuízo psicológico à vítima. Os indicadores de violência sexual são sinais e comportamentos que podem nos ajudar a identificar esse tipo de crime. A filha também não foi respeitada pelo padrasto. Ela foi abusada sexualmente pelo meu ex-marido dos 5 aos 16 anos. Minha filha sempre aparentou problemas que eu achava que eram problemas dela. Que tipo de problema? Assim, por exemplo, ela tinha pavores noturnos, ela tinha pesadelos, eu levei a neurologista e nunca ninguém diagnosticou nada. As várias fontes que pesquisamos trazem muitos indicadores psicológicos em comum, que é a dificuldade de aprendizado, fobias, fugas de casa, pesadelos, rituais compulsivos, comportamentos autodestrutivos, às vezes até suicidas, isolamento social, um comportamento sexual inadequado para a idade e muitos outros sintomas. Como psicólogo, eu digo o seguinte: primeiramente você tem que ver as atitudes que a criança tem. Quando uma criança ela está muito irritada na sala de aula, né, ou quando ela é muito, digamos, agressiva na sala de aula, ela pode estar com problemas de ordem também, né, de abuso em casa, não só na parte sexual, mas também de apanhar, de sofrer, né, vários tipos. Outra vez também tem os dois lados. Tem aquele tímido, que ele se fecha nele, né? Ele vai se fechando de tal ponto que ele não quer ninguém por perto dele.
quando o adulto, né, faz algo em relação da sexualidade ou é pedófilo, ele atenta ao pudor da criança ou ele faz o ato sexual com a criança, o corpo dele, por ser maior, restringe a criança no corpo menor. Quer dizer, o corpo dá medo à criança, tá? O corpo em si dá medo à criança. Então, o que ela pode fazer diante daquele adulto? Ela pode ser fechada, ser calada. Então, ela vai sofrendo, 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 até um ponto que passa do limite, né? E ela não aguenta mais. Mas eu diria o seguinte, que o professor deve estar atento às ações da criança no seu dia a dia, né? Observar o rendimento escolar dela, principalmente o rendimento escolar. De repente ele não tem mais aptidão para estudar, para fazer as tarefas. Ou está errando tudo, entende? Ele está errando todos os deveres. Justamente para chamar atenção nisso, né? Outra questão também, você tem que ver se ela é uma pessoa assim, que quando você vai citar alguma coisa dos órgãos sexuais, alguma coisa referente a isso, como ela trata o assunto, né, da sexualidade. Então, você vai explicar alguma coisa na aula de educação física, também o professor de educação física deve observar se ela, né, sabe conviver com os outros espontaneamente. Muitas vezes ela não gosta que a criança toque nela, o outro coleguinha não toque nela. É importante que os profissionais que atuam com crianças e adolescentes fiquem atentos a esses sinais, porque é muito difícil da criança relatar. É muito importante que eles sempre acreditem na criança, ter como pressuposto que ela é a vítima e denunciar. Por isso, se você ficar em dúvida, denuncie. As denúncias são necessárias e vitais. Nós temos que deixar os nossos medos de lado e fazer a denúncia. Porque se ficarmos sofrendo caladas, provavelmente essas crianças e adolescentes vão continuar sendo sexualmente abusadas.